Rotep Família! Eu sou Janamon. Eu sou Catiúcia Ribeiro. Você está ouvindo o Africafé. Um café e um podcast bem quentes, por favor, Catiúcia. Claro, Janamon. Mas se quiser um expresso nas outras mídias sociais, estamos disponíveis no YouTube e no Instagram, Africafé com as Pretas. Nosso podcast é gravado ao vivo às segundas, quartas e sextas em live, às 10h30 no nosso Instagram. Desperte seu pensamento, prepare seu café e vem soleramente. O futuro é ancestral. Fique com o episódio de hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está aqui ao vivo com a gente no Instagram. Um excelente dia, que essa manhã comece te alimentando saberes. Hoje a gente vai receber no Africafé uma médica oncologista, a doutora Ana Amélia de Almeida Viana. Ela é médica oncologista com atuação em tumores femininos, tumores de mama e ginecológico. Ela é graduada em medicina pela Universidade Federal da Bahia. Quem nasce na Bahia não nasce, estreia, não é mesmo? Residente médica em cancerologia na clínica, no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Médico oncologista também da Oncologia DOR, médico oncologista do Hospital São Rafael, Clínica Ana Paola Naito Gato, desde 2016, médico oncologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal da Bahia e membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, e indicada ao Prêmio FIPA. Então, é uma honra receber você aqui. Muito bom dia. Eu vou abrir aqui para receber Catiúcia, minha parceira de Africafé. Olá, minha irmã, bom dia. Rotep Família, bom dia, boa tarde, boa noite, boa energia para quem está nos ouvindo nesse momento, num programa tão especial, com um tema tão visceral para as realidades da atualidade. Uma honra ter essa irmã aqui conosco nessa manhã para conversar de assuntos que são tão incríveis, né? Incríveis no sentido de o quanto precisamos colocar a saúde central e o quanto nós precisamos colocar e falar de saúde, né? E a mulher baiana, né, meu amor, você sabe que aí me ganha. Nós precisamos colocar a... É verdade. Gente, eu estou muito feliz também de estar aqui, muito. Eu fiquei muito feliz com o convite. Quando o pessoal da equipe da rede me passou o convite de vocês, eu disse que, óbvio que eu queria estar aqui conversando, batendo esse papo, porque certamente vai ser um espaço onde eu também vou aprender muito. Eu vim aqui para a gente conversar e também para aprender com vocês. Então, estou muito empolgada aqui para a nossa conversa. Oh, que delícia. Quem está nos ouvindo pelo podcast não está percebendo que a gente, sem combinar, estamos usando estampas de animal print, as três. Eu e Catiúcia estamos usando a mesma peça, então eu já quero deixar aqui o arroba do Favela Hype, que é uma moda pensada para os nossos corpos, então vale a pena você conhecer o Favela Hype. Então é muito interessante como que essa energia fica no ar, né? Como a gente está conectada. Algo que não foi combinado, né? Não foi combinado. Essa energia, porque nós abrimos o backstage antes de entrar no ar e ficou, e a Jana, todo mundo nós estamos. Isso é energia, isso é saúde energética, né? Saúde energética. E mais uma coisa interessante é que quem acompanha a gente no Africafé sabe que a gente fez a libação na sexta-feira e a gente escolhe uma palavra que a gente está durante essa palavra durante o mês de novembro negro, em que a gente está fazendo essa temporada especial para a celebração deste mês que é tão importante para as nossas pautas. E aí, a palavra que saiu foi saúde. E a nossa primeira convidada, doutora Ana Amélia. Doutora Ana Amélia, seja bem-vinda ao Africafé, uma honra recebê-la aqui. Partilhe com a gente aí um pouco sobre medicina preventiva e estendendo as reflexões do Outubro Rosa para todos os meses do ano, né? Querida, eu gostei muito dessa proposta de vocês. Eu assisti a libação, inclusive eu estava procurando assim, entender também mais vocês, a proposta do perfil, e achei interessantíssimo assim, a maneira como as coisas se encaixaram para a gente poder falar a respeito de saúde. E óbvio que eu, como médico oncologista, sempre, quando sou solicitada a falar alguma coisa a respeito de câncer, que é a doença que eu trato, né, no meu dia a dia, as pessoas sempre têm um tabu, né, um medo muito grande de falar disso, não querem nem às vezes pronunciar o nome, né, câncer.
Mas a gente tem que entender que a medicina está evoluindo e as coisas estão evoluindo para que a gente tenha uma abordagem cada vez mais preventiva em relação a essa doença. Então, a gente está aqui hoje para falar não só dos aspectos do tratamento, porque eu estou aqui disponível para vocês para falar do que vocês precisarem e quiserem perguntar, mas para dizer que hoje em dia a gente está tentando pensar o câncer antes que ele aconteça, né? A gente quer realmente não ter que enfrentar esse problema. E hoje em dia, de acordo com estimativas da Organização Mundial de Saúde, que cerca de 30% dos cânceres, não só câncer de mama, né, os tumores femininos que eu mais trato, mas de uma forma geral, se a gente tivesse um pouco mais de cuidado com essa medicina preventiva, cerca de 30% a 33% de todos os tumores seriam prevenidos. É óbvio que a gente não tem aqui uma bola de cristal onde a gente vai dizer não siga esse passo a passo que você não vai ter câncer. Não é assim, a gente não tem como, né? Assim, são muitas outras coisas envolvidas, né? Tem muitas outras camadas que envolvem até a gente chegar a desenvolver uma doença, né? São vários processos aí. Então, a gente não tem como garantir que uma pessoa não vai ter câncer se fizer toda essa rotina de prevenção. Mas, se ela não fizer, certamente o risco dela será maior. Então, a gente precisa começar a entender qual é o nosso papel, né? Assim, que a gente tem um papel, que todo mundo tem um papel no processo de adoecimento e de saúde, né? A gente tem um papel no processo de saúde e adoecimento. Então, vamos nos informar para a gente tomar conta desse papel, tomar conta desse lugar e ser mais protagonista, né? Eu acho que é esse aí o caminho. E sabe que eu estava te ouvindo, doutora, e tu trouxe algo que é muito importante, que é essa desmistificação e esse tabu de falar sobre isso, né? Nós temos uma sociedade que, para falar de câncer, falar esse nome já é pesado e muito mais falar de um tema que é um tema muito importante. E muitas das vezes o índice também de casos é porque, ao não falar, também não tem o hábito, por exemplo, de se tocar, né? Sim, que é um hábito que evita muitas coisas, né? Essa questão do não falar acaba tendo outras repercussões, né? Quando a gente não fala, a gente refuta também a possibilidade de que pode acontecer com a gente, né? Isso. Então, tem muitas mulheres que realmente não se tocam de propósito, elas se tocam porque ela não quer saber. Eu já ouvi muitas dizer assim, não, se tiver, não vai ter jeito mesmo, então não vou ficar procurando o que quem procura acha. Já ouvi isso de várias pessoas. E o que a gente sabe é que o diagnóstico precoce, ele, no caso do câncer de mama, por exemplo, ele é muito importante para que você consiga ficar num percentual ali que tem altas taxas de cura, né? Se você descobre a doença na primeira fase, na fase inicial, que a gente chama, a gente tem uma chance de cura de mais de 95%. Então, para você estar dentro dessa estatística favorável, você realmente precisa fazer um diagnóstico precoce. O toque, ele não é a melhor estratégia de diagnóstico precoce. A melhor estratégia de diagnóstico precoce são os exames de imagem, no caso, a mamografia, a ultrassom, o exame feito pelo médico. Porque, na verdade, quando você percebe a lesão, por exemplo, um nódulo na mama, por exemplo, numa mama, pense numa mama grande, né, uma mama de moderada grande, até a mulher conseguir perceber que ela tem uma lesão naquela mama, às vezes a lesão não está mais tão pequenininha. Então, o melhor é que você realmente faça seus exames de rotina. Agora, é óbvio que o autoconhecimento, você conhecer o seu corpo, conhecer suas mamas, isso vai ajudar a você fazer o diagnóstico, porque independente de ser cedo ou numa fase onde a doença já está a lesão já está um pouquinho maior, independente de qualquer coisa, o importante é você diagnosticar e começar a tratar logo. Então, a gente diz que são coisas complementares. O toque, ele é importantíssimo. A maioria das mulheres ainda descobre pelo toque, mas o que a gente queria mesmo é que a gente conseguisse descobrir ainda um pouquinho mais cedo, porque seria mais fácil o tratamento, né? Você, hoje em dia, com os exames de imagem, você consegue, às vezes, detectar lesões de 1 centímetro, de meio centímetro, lesões que não são perceptíveis ao toque ainda, mas que, quando tratadas nessa fase, garantem uma chance de cura muito alta. Então, é isso que a gente quer cada vez mais. Doutora, eu fiquei te ouvindo falar e tive uma dúvida, assim.
qual que é a melhor, qual é, se fosse possível formatar uma cartilha para prevenção na nossa comunidade, quais seriam os passo a passo assim, para um enfrentamento dessa doença com mais, como Catiúcia nos ensina aqui, foco e lucidez? Então, o que a gente sabe hoje em dia de fator de risco que impacta na incidência de tumores de uma forma geral, né? Tabagismo. O tabagismo, ele não é responsável apenas pelo câncer de pulmão, né? A grande maioria dos pacientes que tem câncer de pulmão é o câncer decorrente do uso do cigarro. Não 100%, mas mais do que 80%, diria. É causado pelo cigarro. Então, a gente... O cigarro, na verdade, ele é o principal fator envolvido na gênese de pelo menos 13 tipos de tumores. Não é só um câncer de pulmão, né? Você tem câncer de pulmão, de boca, de laringe, de faringe, de esôfago, de estômago, pâncreas. Então, assim, são muitos tipos que são agravados pelo cigarro. Então, imagine se não fumássemos, se ninguém fumasse, se todo mundo parasse de fumar. Quanto de impacto na sociedade seria reduzido, né? Porque você tem que pensar que quando uma pessoa tem um tumor, ela não adoece sozinha, né? Adoece ela, adoece o entorno também. O entorno todo tem que se mobilizar para poder tratar daquela pessoa. Então, o impacto social, o impacto do câncer não é o impacto só da doença no indivíduo, é o impacto social do câncer que é muito alto. Da saúde física, mental, econômica, emocional daquela família. Então, o cigarro, ele traz esse prejuízo, que é um prejuízo muito grande. Então, assim, a gente tem que lutar para extinguir o tabagismo da nossa sociedade. É uma coisa ambiciosa? Mas a gente está conseguindo muitos resultados, assim, satisfatórios. O índice de tabagismo no mundo inteiro vem caindo, né? E a gente espera aí que com esse trabalho de educação, aos poucos a gente vai conseguindo fazer isso cada vez mais. Outra coisa, além do tabagismo, é o sedentarismo, né? O segundo ponto que a gente vem trazer em relação à questão da prevenção. Então, se manter ativo, né? A gente sabe que o sedentarismo tem relação também com obesidade, com ganho de peso, né? Que é um fator de risco também importante em vários tumores, né? Principalmente depois da menopausa, né? A obesidade pós-menopausa é um fator de risco importante para câncer de mama, também para câncer de endométrio. Então é preciso que a gente tenha alguma atividade física, né? A meta hoje em dia da Organização Mundial de Saúde é que a gente consiga fazer pelo menos entre 150 e 300 minutos de atividade física por semana, mas eu sempre costumo incentivar as pessoas a começar, independente de que número, né? Não precisa colocar um número mágico, começar a fazer, porque isso é que é importante. Você pode começar com poucos minutos diários e depois você vai aumentando de acordo com a sua aptidão, escolher uma coisa que goste, que lhe dê prazer, seja caminhada, natação, andar de bicicleta, ou brincar com seus filhos, qualquer coisa que lhe tire do sedentarismo, e depois você ir aprimorando isso à medida que o organismo mesmo for se sentindo apto a ir evoluindo. Mas o importante é não ficar parado, porque existe uma meta da Organização Mundial de Saúde, mas assim, isso não é uma coisa estática, né? Não é um número mágico. Qualquer coisa que você fizer é melhor do que não fazer nada. Então, você tem que ir evoluindo até chegar nessa meta. Então, é importante se manter ativo, se preocupar também com a sua alimentação, né? Com uma alimentação mais saudável, que também não é uma coisa do outro mundo. As metas da Organização Mundial de Saúde não prevêem assim, nenhuma dieta específica, não colocam que nenhuma dieta é melhor do que a outra, não existe dieta mágica. O que existe é você tentar tirar da sua alimentação as coisas que a gente já sabe que não fazem bem, né? E priorizar o que a gente sabe que faz bem. Então, você vai fazer o quê? Você vai priorizar frutas, verduras, alimentos pobres em gorduras e ricos em fibra. Então, aquelas 5 porções de frutas e verduras por dia, diminuir o consumo de carne vermelha, alimentos gordurosos, e aumentar o consumo de fibra, beber bastante líquido, né? Então, isso é o que a gente quer, e tirar da alimentação que a gente já sabe que faz mal, que é o quê? Alimentos industrializados, embutidos, procurar, se você tiver condição, fazer uma alimentação mais baseada em orgânicos, né? E tirar também os alimentos ricos em
refinados, né? Açúcares refinados, farinha branca, né? Porque a gente sabe que esses alimentos, eles têm um alto índice glicêmico e contribuem com o ganho de peso, e a gente não quer que ocorra obesidade, porque a obesidade também é um fator de risco. Então, você fazer uma alimentação mais equilibrada, que não é uma coisa difícil da gente entender, né? Do ponto de vista, assim, do que a gente já tem de informação na sociedade atualmente, né? Então, assim, acho que a gente procurar seguir até a nossa intuição, né? No sentido de que a gente não precisa de nenhum nutricionista dizer pra gente que a gente não deve comer sobremesa todos os dias da semana, né? É uma coisa que todo mundo já sabe. A gente precisa, na verdade, pôr aquilo ali em prática. Então, essa questão da alimentação também é muito importante, e alguns hábitos de vida também que entraram aí para nossa... a mulher ocidental hoje em dia adquiriu esses hábitos, houve essa mudança com a industrialização, mudança de comportamento, mudança de hábito. Algumas coisas estão acontecendo na vida da mulher que acabam fazendo com que o risco de câncer de mama dela aumente, né? A gente sabe que hoje em dia a incidência de câncer de mama, ela está aumentando. A mortalidade não, a gente está morrendo menos de câncer de mama porque os tratamentos estão melhores. Mas a incidência de câncer de mama está aumentando entre as mulheres ocidentais. Por quê? Porque a gente, hoje em dia, faz mais uso desses hormônios exógenos, tanto hormônios quando você está fazendo anticoncepção, os anticoncepcionais, quanto para reposição hormonal. A gente tem engravidado cada vez mais tarde, então a gente tem usado esses hormônios cada vez por mais tempo, né? A gente sabe também que a gravidez abaixo dos 35 anos é um fator de proteção, né, para a mulher, porque o momento que você está grávida é o momento que você está longe da influência do estrogênio, e você está muito mais influenciado pela progesterona. Então, essa queda dos níveis de estrogênio durante o período da gravidez é protetora para a mulher, é protetora para as mamas. Então, isso acaba fazendo com que a gravidez seja um fator protetor, que a gente está cada vez mais deixando para mais tarde, né? E quando fazer o uso de reposição hormonal, a gente tem que fazer um uso controlado, porque a gente sabe que se você fizer uso da reposição hormonal por tempo prolongado, isso também pode lhe dar um problema. Então, hábitos de vida mais saudáveis, com alimentação, atividade física, não fumar, beber pouco, porque o álcool também, ele quando entra no nosso organismo, ele se transforma numa substância que também é ruim, né? Assim, pode aumentar a incidência de alguns tipos de câncer, e tomar cuidado nesses nossos hábitos para a gente fazer o uso dos hormônios de forma consciente e controlada. Você falou uma coisa interessante, Kátia, está me ouvindo? Sim. Eu queria que você fizesse um paralelo aí com a filosofia africana, que eu identifico na fala dela, eu acho que você vai falar disso super bem, que é essa coletividade, né? Quanto que o Ocidente influencia nessa nova perspectiva? A gente aumenta o poder de cura, mas a doutora trouxe para a gente que a gente tem uma maior incidência, né? A gente lida muito mais com o câncer do que em outras épocas, e a gente está mais combativa, mas como que sulear o pensamento poderia nos auxiliar, Kátia, a repensar esse autocuidado, essa ideia de medicina preventiva que a gente trouxe para essa conversa nessa segunda-feira? O que você acha qual a contribuição que a filosofia africana tem para dar para se unir aí a essas questões que a doutora Ana trouxe para a gente? Ouvindo a doutora Ana, me remeteu a duas situações, né? Ela estava falando, por exemplo, sobre o uso hormonal. Eu tive uma grande amiga, que estava tomando hormônio para engravidar, né? Para ovular mais. E nesse processo, eu não sei em que medida isso perde o tom e isso gera nódulos. Esses nódulos são malignos. Ela engravida, aí no meio da gravidez ela descobre que ela estava, né, bom, eu não sei os termos técnicos, né, mas ela estava com tumor maligno, e aí teve que induzir o parto, né, induz o parto com 8 meses, e em seguida deu metástase e ela veio a óbito com 28 anos, né? E isso foi um impacto tão violento para nós, assim, né? Porque ela estava aqui em casa e foi aqui que a gente estava dançando e ela tocou no peito e ela sentiu uma dor, grávida já,
e ela volta para Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, né? E aí foi um impacto na comunidade. Então, foi um impacto para nós, porque é muito violento, né? Na tentativa de um grande sonho, que era da vida dela, de ser mãe. E aí, doutora, você trazendo isso, trazendo como isso tem uma incidência na comunidade, porque isso destabilizou a comunidade como um todo. E aí, fazendo um paralelo com outra questão que a senhora trouxe, que é muito importante, que é a questão de uma medicina preventiva. Nós não lidamos com uma medicina preventiva. E medicina preventiva, saúde preventiva, também perpassa pela nossa alimentação, perpassa pelos nossos hábitos, que são os hábitos que, historicamente, a população negra, nas filosofias da antiguidade, sempre tiveram. Nós sempre, a herança da alimentação orgânica é uma herança africana. Né? O ano passado eu fiquei 25 dias em Luanda. Eu não comi absolutamente nada industrializado. Né? Então, alimentação orgânica, atividade física, e o quanto nós precisamos retomar as nossas práticas da antiguidade, o quanto nós precisamos retomar as nossas práticas para que baques como esse não assolem a comunidade e deixem a comunidade com uma fissura emocional enorme, porque é fruto também desse nosso processo, né, de como nós estamos numa sociedade, inseridos numa sociedade que é tudo muito imediato, é tudo muito imediatista, né? Então, você vai induzir o hormônio para engravidar, você vai adquirir açúcar, né, como... você precisa, né, assim, e o tabagismo, a senhora estava falando, são tudo práticas dessa sociedade adoecida, e a pior violência para mim nessa sociedade é que nós não temos uma medicina preventiva. E a medicina preventiva não é ir ao hospital regularmente, o que eu entendo por medicina preventiva também. Perpassa por isso que a senhora está dizendo, da alimentação, passa pelas nossas atividades físicas. Isso são práticas africanas da antiguidade, né? Se você olhar a história da África na antiguidade, os africanos sempre se alimentaram bem, sempre se alimentaram organicamente, né? Sempre tiveram respeito ao seu corpo como um templo sagrado nessa medida. Então, o quanto nós podemos olhar para essas práticas, por exemplo, as práticas dos povos indígenas, que têm uma prática de uma alimentação infinitamente mais natural, porque entende o quanto... Julie Doricó, que foi uma irmã indígena, né, que teve aqui no África Café conversando conosco, ela falou, por exemplo, quando uma pessoa tem câncer dentro desse contexto. Eles entendem que a comunidade inteira está adoecida, porque o modus de organização alimentar e tudo mais afetou a comunidade. Então, eu queria que a senhora me dissesse, assim, o quanto isso é importante, resgatar essas práticas, né? Porque eu ouço a senhora falando e isso me remete muito, muito ao... É uma coisa, assim, muito interessante que a gente está conversando, né? Tentando conectar as coisas, porque, assim, primeiro, em relação ao caso da sua amiga, uma coisa me chamou a atenção na sua fala, você falou que ela estava usando hormônios para tentar engravidar e faleceu aos 28. Então, assim, só para a gente fazer um recorte, um parêntese, ela tinha 28 anos, ela é realmente muito jovem. Nessa população específica de mulheres muito jovens, o impacto do hormônio, do uso do hormônio na incidência e no desenvolvimento do câncer, ele é menor. Porque, na verdade, esse câncer causado por hormônio, a gente imagina que ele é um câncer que leva tempo, né, para ir se desenvolvendo ali, normalmente é um câncer de mulheres mais velhas. Mas certamente mas o que a gente imagina quando a gente pensa no desenvolvimento, com 28 anos, provavelmente ela tinha alguma predisposição ali, é possível que ela tivesse uma predisposição genética. A gente, hoje em dia, por exemplo, mulheres que têm câncer de mama abaixo dos 45 anos, a gente já indica o teste genético, tá? Porque a gente tem que pesquisar aí nos genes, né, no DNA dessa mulher, se tem alguma alteração, alguma mutação que possa fazer com que ela tenha desenvolvido esse tumor tão cedo, né? Porque a maioria das mulheres tem câncer de mama a partir de 50 anos, que na verdade é resultado de um acúmulo de agressões que a gente vai tendo ao longo da vida, entende? Mas por que uma mulher de 28 anos tem câncer tão cedo? Porque provavelmente ela tem ali, é possível que ela já tenha no seu DNA alguma coisa, que talvez o hormônio tenha sido o estopim, né? Mas que
alguma coisa ali já podia não estar geneticamente organizada. Então, isso é um parêntese que a gente tem que fazer para mulheres jovens. Depois, quando você fala em relação à questão das práticas nos povos, né, de origem africana, e esse período que você passou lá, você percebeu como eles têm essa tradição de plantar o que come, né, de partilhar ali na comunidade de práticas que são mais saudáveis e tá todo mundo junto. Então, desde o próprio ato de plantar, que é uma atividade física, né, de você trabalhar com a terra, né, já é uma atividade física aquilo ali, e isso tudo vai impactar positivamente na saúde dessas pessoas. O que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente vai ver a incidência de câncer na população negra, né, a gente percebe que alguns tipos de, por exemplo, que são mais frequentes na população negra, às vezes a gente não consegue dissociar muito a doença do estilo de vida, né? Porque a gente percebe que por uma questão de baixo, às vezes, poder aquisitivo mesmo, nessa associação de essa situação de, às vezes, um pouco maior pobreza ou menos escolaridade, ou seja, a gente sabe que o povo preto tem sofrido, né, historicamente, com essa situação de baixo acesso à alimentação de qualidade, por exemplo, né, os negros têm uma incidência maior, por exemplo, de diabetes, de obesidade, né, e isso tudo acaba fazendo com que um povo que, historicamente, se você olhar lá para a África, sempre teve um hábito que favorecia a sua saúde, hoje em dia a gente está adoecendo mais. E a gente está adoecendo mais, às vezes, por conta disso, porque a gente não tem condição de se alimentar melhor, de fazer uma atividade física. Imagine, dentro de uma rotina, às vezes, de uma mulher negra que acorda de manhã, vai trabalhar, passa o dia todo trabalhando, chega em casa, tem que cuidar dos filhos, pegar um, pegar outro, arrumar a casa para deixar tudo pronto para sair para trabalhar no outro dia. Que horas é que ela vai fazer atividade física, né? Que horas é que ela vai se parar ali para poder fazer, às vezes, uma alimentação mais elaborada, uma coisa mais fresca do dia? Não, ela faz a comida, deixa a comida da semana toda e cada um vai se virando ali no que pode, pronto, e vamos tocar. Então, assim, a gente percebe quanto essas questões sociais, elas impactam na forma como a gente tem adoecido, né? Porque realmente tem alguns tipos de câncer que são mais incidentes, né, na população negra, e outros que têm desfechos piores na população negra, né? A gente precisa se preocupar um pouco com isso também, enquanto política pública. Óbvio que quando você desenha uma política pública, você tem que desenhar uma política pública para todo mundo, certo? Mas quando você percebe que um grupo é mais vulnerável, você tem que desenhar alguma coisa que consiga dar conta daquela vulnerabilidade específica. Então, é uma coisa que a gente perdeu nesse processo histórico que precisa voltar a encontrar, né? A questão queria fazer uma pergunta para a senhora, que eu sempre ouvi muito, e é algo que eu queria saber se é um mito popular, né? Ou se bem que os mitos são realidades existenciais para a filosofia africana, se é uma fábula popular, melhor ratifica. Se é uma fábula popular ou se de verdade é um fato. A senhora está trazendo que, de fato, né, a população negra ela tem um índice maior, né, de várias enfermidades acometidas por conta de todo um processo econômico, estrutural, racial. Muito eu já ouvi falar que um processo também psicossomático causa adoecimentos e enfermidades que o corpo... Então, eu já ouvi dizerem assim, por exemplo, olha, as mulheres negras têm mais câncer porque também tem esse processo de um adoecimento social, que é um adoecimento psicossocial, que o corpo também absorve essas enfermidades e ele acaba respondendo a isso. Isso é algo que é uma crença popular ou é algo que nós podemos também atribuir a essa saúde emocional, que é atribuída a essa saúde econômica, que é atribuída a essa mulher que não consegue se alimentar, né? Essa mulher que não consegue parar aqui de manhã para assistir o África Café ou parar para ouvir esse podcast, né? Essa mulher que não tem acesso a esses meios de comunicação, em algum momento da vida o corpo dela vai responder a todos esses abafamentos, de você ficar abafada do mundo que não é um mundo de acesso, né? Falando especificamente, por exemplo, em relação ao câncer de
em números, né? A gente não tem essas estatísticas muito bem desenhadas aqui no Brasil, a gente tem um problema, assim, aqui, porque a gente percebe que a maioria dos estudos que são desenvolvidos aqui ainda não tem esse olhar racial, então é difícil você, na hora que está fazendo o estudo, às vezes esse critério de se é branco ou se é negro, isso não é nem contabilizado. Então, aqui no Brasil, a gente tem uma dificuldade em relação a esses números. Mas nos Estados Unidos, que tem uma visão diferente disso, eles querem saber, eles buscam muito, o que a gente tem de estatística 2020? As mulheres brancas e as mulheres negras têm a mesma incidência de câncer de mama. A gente não tem, em termos numéricos, um número maior de mulheres negras com câncer de mama, não. O número é empatado, assim, às vezes até as brancas têm um pouquinho mais. Mas as mulheres negras morrem mais do câncer de mama. Cerca de 40% mais. A mortalidade nossa é maior. Essa mortalidade maior, até onde a gente sabe, tem a ver com acesso. A mulher negra com câncer de mama, com câncer de uma forma geral, ela chega no sistema de saúde para atendimento com a doença mais avançada do que a mulher branca. A mulher branca chega antes. A mulher negra chega num estágio já mais avançado. Então, por isso, ela morre mais. E, além disso, a mulher negra tem uma tendência maior a ter câncer de mama mais jovem. O índice de câncer de mama em mulheres negras abaixo dos 45 anos é maior do que nas mulheres brancas. E ela tem uma tendência maior a ter um tipo de câncer de mama que é um pouco mais agressivo, que é o triplo negativo, que a gente chama. Então, ela adoece na mesma proporção, mas ela tem ela adoece um pouco mais cedo, ela tem um tumor que é um pouquinho mais grave, e ela chega no hospital mais tarde. Então, a gente acaba tendo esse desfecho. Se esses fatores psicossociais impactam também nesse processo de doença mais agressiva, é complicado a gente afirmar isso categoricamente do ponto de vista científico. Eu não tenho como lhe dizer isso. A gente pode pensar que a falta de estrutura, né, de apoio, né, que no caso das comunidades africanas é tão importante, né, mas que hoje em dia a gente se vê numa situação, cada um isolado no seu espaço, no seu canto, na sua casa, né, e ajuda de pessoas, né, que ele apoia. Acredito até que nas comunidades ainda isso é mais mais presente, né? Você vê que as pessoas se ajudam bastante ali, mas isso não é às vezes o suficiente para te dar um conforto mais durante esse processo de doença, né? Que exige muitas coisas. Então, realmente, o suporte social da população negra, ele tende a ser menor do que da população branca. E é óbvio que eu acho, assim, na minha opinião, tudo isso impacta. Agora, do ponto de vista, assim, que você me perguntou especificamente se isso era uma verdade científica, a questão do impacto psicossocial na mulher negra, por exemplo, a gente não tem como determinar, não tem como dizer. Agora, realmente, a gente adoece mais cedo e morre mais. Isso é triste, mas é verdade. Então, assim, a gente pode dizer que a ciência, e na minha intuição, eu acho que a pressão social que eu tenho em relação às oportunidades e os acessos e a qualidade de vida, isso de alguma maneira, a gente sabe que uma pessoa preocupada tem uma imunidade mais baixa, por exemplo. A gente sabe que uma pessoa passando por estresse fica mais suscetível Você falou isso, agora eu lembrei de um dado de um estudo publicado aqui no Brasil, se eu não me engano é um estudo do Sul até, depois eu vou te passar, que mostra que, assim, é um estudo que avaliando a incidência de acesso ao Papa Nicolau e a mamografia em mulheres numa determinada população aqui do Brasil. E aí tinha um dado que dizia que a maioria, 95%, eu acho, era um dado muito grande a respeito das mulheres que não tinham feito mamografia, as mulheres que não estavam em dias com seus exames, tinham uma incidência elevadíssima de viúvas. A chance, o risco de ser viúva naquela
parcela de mulheres que não estavam em dias com seus exames. Aí você fica pensando, isso é causa, isso é consequência, assim, né? Assim, ou seja, aquela mulher que cuida de tudo sozinha, que perdeu o companheiro, aquela mulher está vulnerável a não se cuidar, a não conseguir dar conta de tudo, a deixar a sua saúde em segundo plano para poder cuidar de todo mundo, né? Então, isso quando eu li esse estudo, assim, eu fiquei muito impactada com isso, assim, eu achei isso muito, muito forte. Enfim, precisamos de uma rede de apoio, né, para nós. Precisamos reconstruir. E a filosofia africana traz essa perspectiva, né? A ideia de se conectar para não, essa salvação ela não se dará de uma maneira individual e sim a partir de um despertar coletivo, né? Essa ideia de coletividade, de entender que o outro é espelho de si. Quando eu estou fazendo bem a uma pessoa, eu não estou fazendo bem só àquela pessoa, estou fazendo bem a mim também, né? Então, como que esse mecanismo hoje, nesse tempo, nessa sociedade, como que a gente consegue implementar isso, né, Kátia? O que você pensa disso? O que eu acho, o que eu acredito muito ouvindo a doutora falando, por exemplo, quando ela traz que as mulheres negras e mulheres brancas estão no mesmo, né? Não há uma incidência maior para as mulheres negras, mas há uma mortalidade maior. E o quanto o racismo ele tem fatores de impacto em todas esses índices, né? E também fator de impacto nessa falta de afeto. Um fator de impacto na forma como nós abraçamos nossas irmãs, os nossos irmãos, que passam por esse processo. E o quanto esse afeto também ele pode ser um potencial de cura, mas que nós não conhecemos porque nós estamos inseridos dentro de uma cultura individual, dentro de uma cultura de uma cura única, dentro de uma cultura... Nós não paramos para pensar o impacto que tem na comunidade quando uma pessoa é acometida por uma enfermidade dessas. Então, a filosofia africana, como é que ela nos ajuda? Quando a gente fala de filosofia africana, é só um modelo de como as sociedades negras sempre se organizaram na coletividade, no afeto. Isso é algo que é nosso, é algo que é curativo, é algo que nós já recebemos irmãs aqui que passam por esse processo, né? E o quanto é afetuoso esse diálogo, o quanto esse é um diálogo de amor e o quanto esse amor ele traz essa cura também. Eu acredito que na filosofia africana nós temos a possibilidade da comunidade, para a comunidade estar preparada para esse tipo de impacto que vai acontecer, porque a gente está numa sociedade que é uma sociedade que essa enfermidade é uma realidade. A gente percebe que às vezes tem pacientes que passam durante o processo do tratamento, às vezes passam até bem, assim, vão muito motivadas e pensando, não, agora eu só tenho que pensar nisso aqui, fazer meu tratamento, vai dar tudo certo, ok. Fazem o tratamento todo, quando termina o tratamento, aí vem como se fosse um pós-traumático, né? Vem todas aquelas emoções que às vezes ficaram ali reprimidas durante o processo do tratamento e que depois vem para ela dar conta. Então, assim, são várias curas que tem que acontecer. Às vezes a cura não acontece durante o processo, não é uma coisa no mesmo passo, às vezes é bom quando mas às vezes não é. Às vezes a pessoa não tem condição de lidar com duas coisas ao mesmo tempo. Ela está ali focada no físico, ela vai fazer o tratamento dela, e aí depois que terminar, ela acaba tendo que lidar com outras emoções. Mas o importante é a gente entender que a gente somos muitos seres em um só e que aos poucos a gente tem que ir lidando com tudo isso aí. Perfeito, somos muitos seres em um só. É sobre isso, doutora. Filosofia africana é isso que a senhora trouxe. Se somos seres em um só, não é o que a senhora faz é incrível, é visceral, né? Troca de vida mesmo. Né? Mas essa vida ela tem continuidade. Então a comunidade precisa dar um suporte para a senhora que vai trabalhar com isso, né? Que a gente gosta muito. Não é? Esse suporte, muito. É esse suporte também. Esse suporte a senhora tem que ter, já que a senhora está como no antigo Kemet, né? Divindade. A senhora está curando o templo sagrado que é o corpo. E quem vai dar esse suporte também para a senhora? Com certeza. Com certeza. E aí vocês falaram dessa questão do suporte para mim, e eu já fiz uma outra ligação aqui com... Eu fiz um post recentemente lá no meu perfil falando a respeito de síndrome de burnout,
né? Esgotamento em profissionais de saúde. Que, na verdade, é uma síndrome que pode acontecer com qualquer pessoa, não só, né, da área médica. Foi um dos primeiros ambientes onde ela foi descrita, mas pode afetar qualquer profissional, que é justamente o estresse gerado pelo trabalho, assim, na profissão, né? E aí, quando você falou do suporte para mim, eu pensei muito nisso essa semana, de como esse ano foi um ano difícil para todo mundo, inclusive para a gente. Porque com essa questão da pandemia, a gente teve que modificar completamente o jeito da gente trabalhar, né? E ao mesmo tempo que a gente estava tentando entender como tratar de pacientes que estão fazendo um tratamento tão delicado num momento tão crítico, porque a gente não parou os tratamentos oncológicos, né? Os tratamentos foi uma das áreas que realmente não podia ser interrompida. Óbvio que a gente fez modificações, a gente fez, enfim, teve que descobrir um novo jeito de fazer, mas fez. E foi um momento muito difícil para os pacientes e para a gente profissional. E agora eu fico vendo, agora que as coisas estão um pouco mais organizadas, né? Os protocolos já mais claros na nossa cabeça de como fazer com essa questão do coronavírus, a gente percebe como os médicos que estavam ali na linha de frente foram impactados com aquilo também, como sofreram, e agora estão também lidando com esse processo do estresse que foi causado naquele momento, que naquele momento a gente não tinha muito como pensar, você tinha que fazer, pensar pouco, fazer muito e deixar para refletir a respeito de como aquilo estava impactando você depois. Só que agora que a gente está vindo para refletir, que a gente percebe o quanto também foi difícil, e quanto esse processo de cura e de suporte, de entender como fazer, também é importante para a gente, né? A gente também precisa desse acolhimento aí da sociedade, porque para a gente médico, esse período foi um período dificílimo. E eu acho que muitas coisas, sem querer ser utópica, acho que muitas coisas vão surgir ainda mais para frente em relação a essa questão desse aprendizado aí que a gente teve durante a pandemia. E eu acho que não só para os pacientes, mas para a comunidade médica também, de como a gente precisa ser mais generoso com a gente mesmo, se cuidar, se apoiar, porque realmente foi um processo muito desgastante, mas também que a gente fez com muito amor, assim. Eu tenho muito orgulho da minha comunidade, assim, de tudo que a gente aprendeu e que a gente construiu aí nesses meses. E queria dizer para todos eles que estamos juntos. Foi construído um legado, né? Sim. Construído um legado no meio do caos. Certamente. O nosso Africafé também nasce em meio deste caos. E a gente sabe que os nichos estão sendo as pessoas conectadas com esse processo de transformação, de renovação, de perpetuação. A gente está se conectando e tentando manter pequenas ações que nos mantenham lúcidos e ativos e proponentes e, sobretudo, apontando novas possibilidades. A gente está chegando ao fim dessa conversa maravilhosa. Eu quero te agradecer, dizer que foi uma honra a gente trazer essa perspectiva de saúde para o Africafé, começando a semana, trazendo esse Novembro Negro de reflexões, de autocuidado. Queria que você falasse um pouco das suas redes aí para as pessoas, convidasse as pessoas a se direcionarem para suas redes de comunicação. Até isso, né, lindas, é impressionante, assim, até o início da pandemia, eu não tinha nem perfil. Era um perfil privado, poucas pessoas ali só, realmente é a família, e acho que eu, como vários médicos, sentimos realmente necessidade de comunicar, de conectar, de informar, mas também de conectar, né? De dar, mas receber também, assim, de aprender muito. Eu tenho aprendido muito com
com todas as pessoas com que eu conheci durante esses 7 meses aí, mais ou menos, que eu fiz o perfil, né, que é lá o doutora Ana Amélia Viana. É um perfil, assim, onde eu procuro falar das coisas que eu acho importante na rotina da minha especialidade, mas também das coisas que eu acho importante para a gente conseguir tocar essa especialidade em frente, né? A gente não precisa só do conhecimento teórico, a gente precisa de muitos outros conhecimentos, outros saberes para poder ser médico e cuidar de gente, né? Então, assim, eu procuro colocar lá realmente o que eu acredito, que eu acho importante, e gosto muito de ouvir. Eu converso muito com as pessoas, realmente, direct, assim, e gosto muito de conversar, de estar perto. Então, é uma coisa que acho que me contribuiu para mim, para o meu crescimento pessoal, é esse contato que eu estou podendo fazer com as pessoas. Eu falei isso numa live recentemente, que meio que eu fui surpreendida com isso, né? Porque às vezes eu tinha um pouco de dúvida, na verdade, se a gente conseguiria, através ali da internet, das redes, conseguir estabelecer uma conexão verdadeira com as pessoas. Mas eu realmente tenho me surpreendido muito positivamente com isso. E fico muito feliz com essas conexões, como eu estou feliz agora com vocês aqui. Nós que ficamos muito felizes, doutora, e eu gostei muito desse diálogo, porque é isso que eu disse, tem uma cultura que falar desse assunto é pesado, e olha como foi leve e bonito, né? E o quanto nós podemos olhar para esse diálogo e entender que esse diálogo ele é importante, ele tem que estar na comunidade. Porque é um diálogo de cura, é um diálogo de saúde, não é da cura física, é da cura coletiva, que é o que a senhora trouxe muito bem, que não está desassociado dessa cura. Então, eu agradeço em nome de todo mundo e dizer isso, né? O nosso processo de transformação e o nosso auxiliamento se dá por nos ouvir e construir outros horizontes para nós. É isso. Então é isso, Africafeinados. Nos sigam nas redes sociais, nos sigam no nosso perfil no Instagram. Recomendem o nosso podcast a outras pessoas que estão aí na disposição de pensar um novo modelo de uma sociedade possível, de novas reflexões, de outros pontos de vistas. Então, estamos convidando todos para fazerem uma travessia diferente do pensamento, a partir de nossas perspectivas aqui partilhadas, de nossas conversas. Muito obrigada, doutora Ana. Cate, grata pela partilha do programa de hoje. E vamos em frente. Até a próxima. Até, família. Rotep, família. Vitória é o nosso destino. Até a próxima.